Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Este é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020, data do aniversário de 40 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. No episódio de hoje do nosso podcast, começa falando do Oscar, que aconteceu ontem à noite, em que o Brasil participou com o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Comenta a entrega do Oscar, o documentário vencedor e também o melhor filme, a companheira Sônia Fardim. Participou do nosso primeiro podcast lá em 2019, comentando justamente o Democracia em Vertigem. Escutamos o informe do companheiro Jorge Braga, petroleiro, que nos fala sobre a greve dos trabalhadores e das trabalhadoras da Petrobras, que já completa 10 dias. Nesse fim de semana, completou um ano da grande tragédia no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. E o assunto é comentado por nós também, o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, o flamenguista, nos fala sobre o descaso com que a diretoria do Flamengo tem tratado o assunto. A companheira Elisa Guaraná, que participou entre os dias 4 e 8 do Congresso do ANDE, Sindicato Nacional, fala com a gente também e faz um informe político das decisões tomadas pelo Congresso do Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior no Brasil. Esse vai ser o nosso primeiro bloco. Depois, a gente vai ter um segundo bloco, coisa nova no podcast. A gente vai falar dos 40 anos do PT. Nele, a companheira Natália Sena, integrante executiva nacional do PT, faz um informe da primeira reunião da nova Comissão Executiva Nacional. E depois dela, o companheiro Walter Pomar fala sobre os 40 anos do PT, o significado de um partido como o PT chegar aos 40 anos e o que isso significa no momento como esse por que passa o Brasil. E comenta também, 2 entrevistas foram dadas essa semana, do Tarso Genro e do Aloysio Mercadante. Companheira Sônia Fardim, sobre o Oscar, a noite de ontem foi muito aguardada por todos nós. O Brasil participando, o documentário da Petra disputando, denunciando o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Ô Sônia, você comentou o Democracia em Vertigem lá no ano passado, quando a gente começou com o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. E eu queria que você comentasse com a gente hoje o conjunto da obra, né? O Oscar, os vencedores, né? O Parasita, que foi o grande campeão da noite, mas também a indústria americana e, evidentemente, o Democracia em Vertigem. Olá, Patrick, boa tarde. Um grande abraço a todos que ouvem o seu podcast. Parabéns por você manter essa iniciativa tão aguerrida aí, da gente ter um espaço de discussão. Bom, você pediu para falar um pouco sobre o Oscar. Bom, sobre a nomeação e a premiação do Oscar desse fim de semana. Acho que é importante a gente fazer uma breve reflexão, também bastante conhecida, de como o Oscar é uma instituição da indústria cinematográfica norte-americana, né, que já tem quase 100 anos e que tem se mantido como um espaço de atestação de valor econômico, valor cultural, valor político, um espaço de disputa de poder em todos os sentidos, né, que a indústria cultural, em especial, nesse campo do cinema, ocupa no nosso mundo. Nesse sentido, é bom a gente sempre pensar que o Oscar ele tem um espaço maior na mídia em geral e nos debates do que vários outros festivais e prêmios que, de certa forma, têm uma pluralidade, uma diversidade maior, penso eu. Esse ano em especial tem uma novidade no Oscar, que é a retumbante premiação do filme sul-coreano, o Parasita, que levou os 4 principais prêmios, né? De melhor filme estrangeiro, melhor diretor e melhor roteiro. Quer dizer, levou na bagagem as principais premiações, um filme que ele não é
em língua inglesa, um filme que não tem relações de produção com a indústria norte-americana, né? E um filme que aborda a luta de classes, que aborda as contradições, o fosso econômico que existe nas sociedades das grandes cidades do mundo, né? Porque o filme aborda situações que poderiam ter sido encenadas em qualquer grande cidade do mundo, que são as contradições entre uma classe que tem, apesar da sua capacidade de conhecimento, de produção, de reflexão e de preparo, ela tem que se submeter a trabalhar para uma outra classe e se fantasiar, e se mascarar, e se esconder, e se subjugar para garantir a sua subsistência básica. Também explora muito as contradições e os problemas seríssimos do urbanismo das grandes cidades hoje, né? De como as condições de habitação, de existência desumanas em que grande parte da população da classe trabalhadora se submete. Sem dúvida nenhuma, é uma novidade a premiação do Parasita por ele não ser um filme que tenha a marca da indústria americana e nem seja falado em língua inglesa, né? Essa é um dos grandes diferenciais desse Oscar de 2020, sem dúvida. O filme Parasita, ele merece ser visto, debatido, tem diversas formas de entrar no filme para trazer para o nosso campo uma discussão extremamente necessária, pertinente das contradições e do enfrentamento para pensar um outro projeto de sociedade. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o documentário. A categoria documentário tem crescido muito no Oscar porque ela tem crescido como um todo na produção cinematográfica em vários lugares do mundo. Esse ano, acho que vale a pena a gente refletir na expectativa gerada em torno do filme da Petra, para ser uma grande possibilidade de mostrar ao mundo o golpe e o enfrentamento existente hoje no Brasil, né, com um governo reacionário, um governo de viés fascista, um governo de viés de destruição de direitos. O que me parece importante pensar é que quem ganhou o Oscar de documentário foi uma outra mulher, né, uma outra cineasta, uma cineasta americana, a Julia Hecher. Ela e o companheiro Steve Ballmer fizeram esse filme, a indústria americana, que de certa maneira é uma continuidade de um curta premiado pelo Oscar em 2010 e que documentou o desmonte e os problemas causados numa comunidade americana quando uma grande empresa de montadora decide migrar e ir para outro lugar e desmonta toda a cadeia de sustentação de uma comunidade. A continuidade desse debate no filme A Indústria Americana, dessa vez patrocinada pelo casal Obama, então, sem dúvida nenhuma, muito próximo a uma discussão colocada pelo Partido Democrata Americano, ela se propôs a realizar, do ponto de vista da estética cinematográfica, algo diferente do que a Petra fez, né? O que a Petra faz? A Petra faz uma opção de se colocar como um personagem da narrativa, um personagem que narra a história, o documentário, a partir, inclusive, da sua vivência, da sua história pessoal, né? No filme A Indústria Americana, acontece o oposto disso, né? A câmera e, por consequência, toda a presença de um sujeito narrador nessa câmera é completamente ocultada, não existe, quase como se tivesse se propõe uma total
invisibilidade desse narrador, né? É, então, uma opção completamente diferente. Também o filme, a indústria americana, faz uma comparação, um cotejamento, ou se propõe a fazer, do que é a cultura chinesa e do que é a cultura americana e do que é o modo de organizar a produção e as relações de produção chinesas e americanas. Aí eu acho que esse filme ainda deverá ser muito debatido pela esquerda. Acho que a gente só começou ainda a tatear o entendimento do que é esse projeto cinematográfico que busca fazer essa construção, né? Aqui fica a dica, Patrick, eu acho que o nosso companheiro Vladimir Pomar poderia fazer para a gente um podcast especial discutindo esse filme, porque eu vi ele só uma vez, quero ver mais vezes, mas ele me inquietou da forma, principalmente como não existe um sujeito que conta a história, então a história parece ser sempre algo que se dá como algo sem construção, né? Essa invisibilidade do agente narrador é uma construção política que se propõe a ser esse cotejamento entre dois mundos que só de pensar nessa possibilidade já teria que ser uma série completa e não um filme só. Em que pese a história da diretora e do seu companheiro tenha essa preocupação com a situação em que fica a classe trabalhadora perante as condições atuais da indústria nos Estados Unidos, em que pese também ela tenha dito na sua declaração uma frase muito próxima que nos faz lembrar a grande máxima do manifesto, que é Trabalhadores do Mundo Univos, né? Eu acho que esse filme ainda precisaria de uma maior reflexão para entender direito como é que se faz esse cotejamento entre esses dois mundos tão diferentes na perspectiva política como é China e Estados Unidos. Penso que é preciso refletir um pouco, porque eu acho que são feitas algumas simplificações narrativas, né? Algumas comparações entre coisas que não têm o mesmo peso nos dois lugares, e efetivamente é preciso sim, nós, sem dúvida nenhuma, estamos de acordo que trabalhadores do mundo univos, mas univos para o seu projeto, para a sua perspectiva de superação, de emancipação da sociedade capitalista, e não para reformá-la e se adequar a ela. Tá? São essas reflexões, tem muitas outras. Grande abraço. Valeu, Sônia. Muito obrigado, companheira, pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. E, pessoal, também nesse fim de semana a gente teve 1 ano da tragédia no CT do Flamengo, do Ninho do Urubu. Achamos importante destacar esse assunto, e sobre ele a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, um grande companheiro flamenguista. Camarada Patrick, olá ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Pouco mais de 1 ano atrás, no dia 8 de fevereiro de 2019, 26 adolescentes entre 14 e 15 anos dormiam em um alojamento de contêineres provisórios no CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, localizado no Rio de Janeiro. Eram adolescentes como dezenas de milhares Brasil afora, apaixonados pelo futebol e que tinham o sonho de serem jogadores profissionais. No caso da maioria destes meninos, filhos da classe trabalhadora, era uma oportunidade de melhorar de vida financeiramente e ajudar os seus familiares e amigos. Era um sonho pessoal, mas também compartilhado por amigos e familiares, que a cada aprovação em uma peneira comemoravam e crescia a esperança de ver estes meninos jogando no Maracanã, templo sagrado do futebol brasileiro. Mas este sonho coletivo foi interrompido. 5 da manhã, todos dormindo. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio dentro do alojamento. O fogo rapidamente se alastrou. O calor subiu de forma muito rápida, haja visto que era um contêiner de metal. Resultado: 10 garotos morreram queimados. 3 ficaram gravemente feridos, e outros 13 que sobreviveram, mas nunca esqueceram este 8 de fevereiro de 2019.
Passados um ano do desastre ocorrido no clube de futebol de maior torcida do Brasil e maior orçamento, o que vimos é descaso, insensibilidade, frieza. Das famílias dos 10 adolescentes mortos, houve acordo com apenas 3,5. Este meio acordo foi uma pactuação feita com o pai de um dos adolescentes, mas que não foi aceita pela mãe, que era quem tinha a guarda legal do adolescente. O Flamengo não informa os valores dos acordos, que engloba uma indenização pela morte de um jovem que não atingira a vida profissional, seja como jogador ou não, e uma indenização por dano moral. Os dirigentes do Flamengo agem como burocratas cabeças de planilha. Estipularam um teto, o que significa indisposição para negociar, já que não aceitam alterar o valor. Afirmam que não pagarão, aspas, quantias exageradas. E desejam avaliar as mortes pela probabilidade do garoto se tornar um profissional, e não pelas vidas que se perderam, pelas histórias que deixaram de se contar. Para estes cabeças de planilha, a vida de um jogador profissional vale mais do que um jovem que na vida adulta acabou por seguir qualquer outra profissão. Apesar da diretoria do Flamengo não ter informado os valores dos acordos já realizados com essas 3 famílias, temos a proposta feita pelo Ministério Público ainda no ano passado, que consistia em uma indenização de 2 milhões por danos morais, mais uma pensão mensal de R$10 mil por 30 anos. Essa proposta foi negada pelo clube, o que significa que os acordos tenham sido inferiores. Para o ouvinte ter uma noção, o valor da proposta do Ministério Público representa, mais ou menos, o salário de apenas um ano de um dos atacantes reservas do Flamengo. Ou seja, teria dinheiro para aceitar este acordo. O que falta é um mínimo de disposição. É óbvio que na justiça, talvez o Flamengo seja condenado em valores menores, haja vista a jurisprudência de outros casos. Mas não se trata disto. Trata-se de dar uma resposta que não se limita à indenização diante de um desastre que matou queimado 10 adolescentes. No ano de maior vitória da história do clube, é também o de maior vergonha. Mas o descaso não acaba por aí. Dos 16 adolescentes sobreviventes, que com muita luta e disposição retornaram aos treinos, 5 foram friamente dispensados com menos de um ano da tragédia. A justificativa, alega os dirigentes, foram estritamente técnicas. Como se pudesse exigir destes adolescentes, em tão pouco tempo, retornar ao desempenho de alto nível de antes do desastre. Se esquecem que eles se submeteram a um incêndio em seu alojamento, que viram amigos morrerem queimados, que alguns deles se sentem culpados por não terem conseguido salvar seus companheiros. É uma canalice e falta de humanidade difícil até de descrever. Para piorar, neste final de semana, durante as homenagens no clube, a direção barrou que alguns familiares dos adolescentes mortos entrassem na sede social, neste sábado, dia em que ocorreu um ano do desastre. A justificativa medonha é que o CT tem regras e os familiares não avisaram que estavam indo. Para além da desastrada gestão da situação pela diretoria do Flamengo, as autoridades policiais e o Ministério Público ainda não concluíram o inquérito. Portanto, além de não receber as devidas indenizações, os familiares e toda a sociedade não sabem, com precisão, de quem foi ou foram a responsabilidade pelo desastre. Logo, também ninguém foi punido. Por fim, gostaria de compartilhar uma das 10 homenagens que a companheirada da Comuna Rubro-Negra fizeram para cada um dos adolescentes mortos. Christian Esmério Cândido. Assim como muitos dos moleques que jogaram e torcem para o Flamengo, Christian veio de uma comunidade. Aos pés do Morro da Congonha, vivia numa casa simples, onde alimentou o desejo de fazer do futebol sua profissão e de, através dele, dar um futuro melhor para sua família. Vivia e respirava futebol. Aspas. Meu plano A é o futebol. Meu plano B também é o futebol, dizia ele para sua mãe, Dona Adelisa. Chegou ao Flamengo a completar 13 anos e fez do clube sua segunda casa. Vivia no alojamento de segunda a sexta-feira. Pelo Flamengo, mostrou-se que era capaz. Com seus 1,92 m de altura, Christian foi o destaque da conquista da Copa Nike Sub-15, pegando pênalti na semifinal e final. Seus bons feitos lhe renderam convocações para a seleção Sub-17, outros sonhos se realizando. Sua vida era dividida entre treinos, escola e viagens pelo país. No meio disso, a saudade da família e da namorada, que era amenizada por fotos e vídeos que Christian os enviava.
Segundo o tio, iria assinar seu primeiro contrato profissional em março, quando completasse 16 anos. E foi a ele, que desabafava por um carro quebrado, que fez sua última promessa. Aspas. Calma, tio, isso vai acabar. Vamos morar em um lugar melhor. Christian, sentimos muito. Moretti, meu velho, obrigado pelo comentário. E pessoal, está completando 10 dias da greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Uma greve muito importante que a gente tem que dar muita atenção. E sobre ela, o nosso companheiro petroleiro Jorge Braga nos traz informações. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente já está indo aí para o 10º dia de greve dos petroleiros, que foi convocada nacionalmente pela Federação Única dos Petroleiros. Essa greve já tinha iniciado anteriormente lá no Paraná, né, porque ela é contra a demissão de quase 400 companheiros próprios e 600 terceirizados, que está ocorrendo lá na fábrica de fertilizantes de Araucária, né, Araucária Nitrogenados S.A. Então lá os trabalhadores iniciaram a ocupação da fábrica, né, por causa das questões das demissões, e no edifício sede da Petrobras, né, 5 companheiros, David, Silva, Cibele, Tadeu e o companheiro Mãozinha do Paraná, eles foram para uma reunião para negociar como reverter essas demissões, e aí a empresa simplesmente se negou a fazer qualquer negociação e pediu para eles se retirarem, né, do local, mas os companheiros permaneceram lá. E isso ocorreu na sexta-feira, né, no dia 31 de janeiro, e desde então eles ainda se encontram lá no edifício sede da Petrobras, mesmo depois da Petrobras cortar água, cortar luz, né, ter impedido a entrada de alimentos, de água mineral, né, ter impedido o banho dos companheiros, ter cortado o ar-condicionado em pleno Rio 40 graus. E aí a gente iniciou a greve no dia 1º de fevereiro agora, né? Então estamos indo para o 10º dia de greve, e a greve tem tido uma forte adesão nas refinarias, nas plataformas de petróleo, nos terminais da Transpetro, então nos campos terrestres da Petrobras. Então a gente está seguindo num crescente, cada vez mais chegam notícias de novas bases que se mobilizam para participar da greve, e tem sido muito importante, né? Os companheiros que estão lá no Rio de Janeiro, no edifício sede, eles estão recebendo solidariedade de diversos movimentos na porta lá do edifício, né? Os companheiros do Dataprev, por exemplo, que acabaram de ter uma vitória na greve, foram lá prestar sua solidariedade, e a greve vem crescendo em todo o país, né? Ela é uma greve que não é apenas contra essas demissões também, porque essas demissões são a ponta de um iceberg. O que está em jogo é um projeto político que vem desmontando a Petrobras, vem vendendo áreas estratégicas sob a justificativa de haver prejuízos financeiros, mas na maioria das vezes os prejuízos financeiros são causados justamente ou por outro elemento da Petrobras na cadeia, ou pela redução que a própria Petrobras faz do valor dos seus ativos, que é uma jogada contábil que ela vem fazendo já há bastante tempo, né? Os petroleiros, então, aí já vem para o 10º dia de greve. A gente tem apontado também que o problema da parada das unidades que está ocorrendo tem levado ao aumento do preço dos combustíveis, né? A Petrobras tem uma política de preços internacional, e agora vem aí o governo com essa questão de uma guerra fiscal praticamente, né? Dizer que é isso que é o motivo da gasolina estar alto, que são os tributos. Mas é importante lembrar que a gasolina, desde que ela tinha o preço de R$ 2,00, R$ 2,50, os tributos eram os mesmos de hoje. De lá para cá, o que mudou? Mudou a política de preços da Petrobras, mudou o lucro das empresas que estão participando no caminho meio, e os impostos são a proporcionalidade disso. Então o que a gente está vendo na realidade são os trabalhadores tendo seus direitos cortados, os donos de posto e a Petrobras ampliando o seu lucro, e aí os trabalhadores ficando sem direitos. E também a Petrobras já anunciou,
né, que ela vai se desfazer das áreas que ela considera não estratégica, que são todas as áreas, com exceção da prospecção de petróleo, da extração de petróleo. Então ela já está se desfazendo de diversos ativos, e aí a Fafem Paraná, Araucária Nitrogenados, entra nesse bolo desse projeto de desinvestimentos, como é chamado a entrega do patrimônio nacional, né, e inicia-se por aí, mas também estão à venda diversas refinarias, né, as refinarias do Nordeste e dos estados do Sul, né. No Sudeste não estão sendo vendidas as refinarias, está sendo mantida a refinaria de Duque de Caxias e as 4 refinarias de São Paulo, e todas as outras serão postas à venda, né, a de Minas Gerais, a Regap, a Refap, que é no Rio Grande do Sul, a Repar no Paraná, a Relan aqui na Bahia, a Reneste, que é a de Pernambuco, Lubinó no Ceará. Então, essa greve hoje ela é contra o descumprimento do acordo coletivo pela Petrobras e para reverter as demissões na Fafem Paraná, mas quando você toma uma visão de conjunto, você percebe que o que está em jogo é um projeto da Petrobras de se desmantelar, né, um desmonte total para favorecer empresas estrangeiras. Então, nós seguimos em greve, seguimos em luta, a greve está numa crescente e a gente espera ter uma vitória muito grande, que seja reverter as demissões dos companheiros do Paraná e aí ter força para mostrar à sociedade o quanto é importante a Petrobras ser integrada e ser o motor do desenvolvimento nacional. Muito obrigado aos companheiros que estão ouvindo, muito obrigado, Patrick, pelo convite e até a próxima. Valeu, Braga. Toda a nossa solidariedade e força à greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. E outra categoria que teve reunida ao longo da última semana foram os docentes da educação superior. O ANDE, Sindicato Nacional, realizou o seu 39º Congresso e a companheira Elisa Guaraná nos traz informações. Elisa, para quem não conhece, você podia explicar o que é o ANDES e qual que é o papel dos seus congressos? Oi, Patrick, muito obrigada pelo convite. Eu acabei realmente de chegar do Congresso, o Congresso foi do ANDES Sindicato Nacional, o 39º Congresso aconteceu nesta semana passada, né, terminou à meia-noite de sábado, se realizou na USP, foram mais de 600 delegados, eu fui como delegada de base da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da nossa seção sindical ADUR. E para quem não conhece, o ANDES, ele nasce, na verdade, como uma Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a ANDES, né, em 1971, e depois, em 1988, a partir da promulgação da Constituição Federal e das definições do que seria um sindicato nacional, ele se torna um Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ou ANDES, né. São mais de 70 mil filiados em 121 seções sindicais que estão em instituições de ensino superior, institutos de educação básica, técnica e tecnológica e estão em todo o Brasil. A estrutura do ANDES, então, é formada a partir das suas seções sindicais, todos os filiados participam ou podem participar da sua estrutura organizativa, que são 11 grupos de trabalho, né? Eles podem se candidatar para participar desses espaços e a gente anualmente faz, então, o congresso a partir dos temas desses 11 grupos e aí discute-se e tira-se, então, as linhas políticas e o plano de ação do ano, né, a ser levado, então, de volta para todas as sessões para que a gente possa pôr em prática o nosso plano de lutas. O congresso esse ano, então, ele tratou principalmente desses temas específicos que envolvem, então, o plano de lutas, a atuação direta do nosso sindicato. E sobre este congresso em particular, Elisa, quais foram os principais pontos debatidos, as polêmicas e os encaminhamentos? O congresso, então, ele versou sobre esse momento difícil que todos nós estamos passando, né? Quer dizer, todo o Brasil, especialmente os trabalhadores, e agora com ataques mais diretos ao serviço público, aos servidores públicos e à educação em especial, né? Ataques que vem desse governo fascista do Bolsonaro. Nossa análise de conjuntura foi trabalhada muito em torno desses temas, de como a gente vai enfrentar, né, tantos ataques, o ataque do Guedes agora especificamente com a reforma administrativa que pretende já
assim, imediatamente, como bem colocou Rodrigo Maia, né, o esforço de ataque virulento aos servidores públicos com um corte de 25% dos seus salários. Já estamos sentindo o peso da desreforma, né, da Previdência, com cortes que já são sentidos pelos trabalhadores do serviço público em geral. E no caso específico da educação, a gente sofre já desde o início desse governo os ataques virulentos, né, do MEC, agora mais especificamente do Weintraub, que não se cansa de atacar a educação pública e de apostar todas as suas fichas no desmonte da educação pública. Nossa análise de conjuntura foi em torno de como resistir a esse processo. Construímos um plano de lutas unificado. Esse plano de lutas vai ser o esforço é de unificar com todos os esforços de lutas que estão nesse momento se articulando. Então, o apoio à greve dos petroleiros, saíram várias moções de apoio à greve dos petroleiros desse congresso, o 39º Congresso do Andes, o apoio, e mais do que isso, a mobilização e engajamento no dia 18 de março, com a greve do serviço público, e a gente construía uma grande greve da educação, rumo aí à greve geral, né? A greve da educação, o esforço é que a gente possa fazer isso a partir também da nossa própria mobilização de base. Então, as universidades federais, os seus sindicatos e os institutos federais começam já essa articulação pensando na pauta da greve, né, como uma forma da gente enfrentar esse momento tão difícil, né, da nossa história. Sobre o que mais tratou o Congresso, eu acho que foram muitos temas, mas também acho que foi um Congresso muito marcado por uma disputa importante que existe hoje, marcado aí pela nossa condução, digamos assim, uma vez que nós somos hoje ligados a uma central, a central CSP Conlutas, né? O Andes se filia ao Conlutas em 2007 e referenda quando esse se torna Central Sindical Popular Conlutas em 2011. Uma central que nós sabemos nasce com uma postura de muito enfrentamento com os governos Lula e Dilma, e que a partir de 2014 esses enfrentamentos se tornam ainda mais difíceis e duros em termos de possibilidades de diálogo, de construção de uma unidade mais ampla, né, para que pudéssemos já começar a enfrentar os ataques que a direita começa a organizar com mais força a partir de 2014. E em 2016, eu diria, a gente tem aí uma inflexão importante, né? Essa inflexão, ela é o não reconhecimento do golpe, né, pelo CSP Conlutas. Desde então, há uma discussão bastante importante sobre os rumos, né, do sindicato. E nesse congresso nós tivemos como pauta, né, a discussão se nós pretendemos continuar filiados ao CSP Conlutas ou se há o sentimento de desfiliação. São várias as razões em torno desse tema. Isso foi amplamente discutido nos textos de resolução, né, mas também durante o Congresso houve um debate aberto sobre esse tema. Consolidou-se, então, 3 posições: uma posição de defesa e permanência da relação com o CSP Conlutas, da forma como o CSP Conlutas está hoje. Uma segunda posição, que foi uma posição de ruptura imediata e saída do CSP Conlutas. E havia uma posição de que se fosse para, então, um balanço, né, para discutir mais se filiação ou desfiliação com a base, mas que congregava aí muitos insatisfeitos com a participação atual no CSP Conlutas, que efetivamente nos joga numa relação de absoluto isolamento, né? Não só no Brasil, mas também na relação com a própria América Latina, uma vez que o CSP Conlutas defende o golpe e a violência com que se atua, né, na invasão imperialista contra a Venezuela. A postura do CSP, isso foi inclusive matéria debatida e votada, né? O CSP Conlutas, no seu 4º congresso,
suas resoluções são resoluções isolacionistas, extremamente agressivas em relação a governos que nós reconhecemos como governos soberanos, né, eleitos por seus povos, e que não podem ser, são atacados atualmente pelos Estados Unidos. Nós todos sabemos qual é a base desse ataque, e o CSP com Lutas segue defendendo posições que somam, né, com a postura de violento ataque hoje dos Estados Unidos e das suas tentativas de intervenção na Venezuela, na Bolívia, enfim. Mas outros temas também foram debatidos e têm relação com a mesma pauta, porque tem a ver com a condução, né, que o sindicato veio assumindo nos últimos tempos. Então, um dos debates que a gente não conseguiu avançar foi participar da frente do Fórum Nacional Popular de Educação. Mais uma vez isso foi trazido para debate, mais uma vez foi rechaçado, infelizmente. E há sempre essa tensão, né? Essa não compreensão de que esse é um momento de unidade, onde a gente precisa juntar as forças progressistas para enfrentar o que nós estamos enfrentando. Então eu diria que várias pautas versam sobre a linha, né? O caminho que o Andes vai assumir, porque nos últimos tempos a linha e o caminho tem nos isolado, nos jogado para espaços criados pelos próprios CSP com Lutas ou pelo Andes e na não participação em espaços que agregam todas as outras, ou as principais entidades que hoje estão se organizando em torno do tema da defesa da educação. Valeu, Alisa. Muito obrigado, companheira. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco. Se quiser dar um pause no podcast, continuar escutando depois, esse é o momento. O próximo bloco vai falar dos 40 anos do PT, com a Natália Sena e o companheiro Walter Pomar. E estamos de volta com o segundo bloco do 43º episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como você sabe, a gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também no Anchor, além de por meio de áudio de WhatsApp. A gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, nossa representante na Comissão Executiva Nacional do PT, que faz um informe de como é que foi a primeira reunião da nova Comissão Executiva Nacional, que esteve reunida na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Esse final de semana, nos dias 7 e 8, aconteceu a primeira reunião da nova Executiva Nacional do PT, né, que foi aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que está ocorrendo o Festival dos 40 anos do PT, que também teve a sua abertura na sexta à noite. Aconteceu durante todo o dia de ontem uma programação e hoje tem um bloco de carnaval comemorativo aí dos 40 anos do PT. A pauta da reunião tinha 8 itens. Primeiro item, resolução de tática política e eleitoral. Segundo item, calendário eleitoral. Terceiro item, normas complementares ao Estatuto para as eleições 2020. 4. Composição do GTE. 5. Informe de finanças. 6. Informe do Congresso Nacional da Juventude do PT. 7. Relatório da Comissão de Averiguação, que diz respeito aos recursos do PED e dos congressos estaduais. E item 8. Fundação Perseu Abramo. Eu acho que eu não vou falar aqui sobre todos os pontos, porque vou escolher os que considero centrais, especialmente falando para fora do partido. O primeiro comentário que eu tenho sobre a reunião é que o tema da conjuntura internacional não foi incluído na pauta, apesar do pedido feito por mim e pelo companheiro Rui Falcão, que reapresentamos um texto para o debate nesse tema, um texto que já tinha sido apresentado ao Diretório Nacional do dia 17 de janeiro e que está publicado no site Página 13. E aí, na sexta, antes de começar a reunião, a gente pediu para ser incluído na pauta e a maioria da Comissão Executiva Nacional votou por não debater esse assunto. Então, mais uma vez, depois do Diretório Nacional de janeiro, onde o texto não foi debatido, na Executiva Nacional também não foi. A gente fica sem entender se é porque não dá importância ou porque talvez algo vindo de nós não possa ser base para discussão nenhuma,
O fato é que o PT, após o 7º Congresso, segue sem resolução alguma publicada e segue sem ter opinião pública sobre a conjuntura internacional, apesar de toda a ebulição em curso no mundo, na América Latina, que obviamente tem muito a ver conosco e deveria nos interessar fazer esse debate de forma aprofundada. Aconteceu também um informe de finanças sobre a situação financeira do partido. O informe eu não vou detalhar aqui, obviamente, mas ele evidenciou a situação crítica que o PT está, que todo mundo sabe. E o mais grave é a nossa total dependência financeira em relação aos recursos do fundo partidário. É muito ínfima a parcela de recursos próprios, em sua maioria oriundo dos cargos políticos, cargos em comissão, de assessoria. E, bom, a conclusão é que ou o PT toma urgentemente medidas para garantir o autofinanciamento, ou coisas piores podem acontecer, porque, por exemplo, a extinção do fundo partidário e do fundo eleitoral é o tema recorrente, né, que a extrema-direita conservadora, moralista e antidemocrática está aí defendendo. Então, a gente entende que, eu tenho entendimento que esse assunto é fundamental e que vamos trabalhar para ser enfrentado agora nessa gestão da direção nacional, o autofinanciamento militante do partido. Sobre a Fundação Perseu Abramo, foi informado que o companheiro Aloysio Mercadante é o nome que está sendo constituído para a presidência da Fundação, numa nova gestão que vai se iniciar, e que ele realizaria reuniões com todas as chapas sobre a sucessão, a intenção de preparar o debate que será feito no Diretório Nacional, que já tem data, vai ser nos dias 13 e 14 de março, e também de preparar um balanço aí para ser apresentado ao Diretório Nacional quando da realização desse debate na instância que é o Diretório Nacional, na instância que ele estatutariamente precisa ser feito, que é o Diretório Nacional. Agora, entrando no tema que eu acho que é o mais importante do debate da resolução política aprovada, que é o tema da política de alianças. Inclusive, esse tema foi assunto de uma matéria distorcida do jornal Folha de São Paulo, mas também provocou bastante dificuldade no entendimento por parte da nossa militância sobre o que foi efetivamente aprovado. Então, por isso eu vou tentar explicar aqui um pouco como aconteceu o debate. O texto inicial apresentado para discussão trazia uma formulação mais genérica do que aqui foi efetivamente aprovada no item 28 da resolução. O texto definia como o arco principal de aliança sem detalhar, sem vetar ninguém, por exemplo. Nós, de articulação de esquerda, defendemos sobre isso que o arco núcleo duro de alianças nossos deve ser o PCdoB e o PSOL. PCdoB, PT e PSOL. Na nossa opinião, PSB e PDT têm profundas contradições do que é exemplo a votação, a forma como aconteceu a votação dos parlamentares desse partido na reforma da Previdência. Então, a gente acha que é um bom critério, o critério programático, para definir quem é o núcleo duro da oposição e da esquerda. E, taticamente, esses partidos, PSB e PDT, estão operando para se afastar de nós. Vide a resolução aprovada pelo PSB sobre distanciamento em relação ao PT e vide as movimentações do PDT no Nordeste de aproximação com o DEM. Então, esse é um resumo assim, do que a gente apresentou de opinião em relação ao núcleo duro do arco de alianças do PT. O pessoal da corrente Avante propôs uma emenda nessa parte do texto que buscava detalhar a tática eleitoral. E a emenda era uma emenda que puxava para a esquerda de forma mais detalhada a nossa tática. Foi esse o texto apresentado pela corrente Avante que deu a base do que foi aprovado na resolução, no item 28, que eu recomendo que todo mundo leia a resolução inteira. Ela está publicada no site do PT. No debate, como existiam diferentes visões, tinham setores que defendiam alianças mais amplas, o companheiro Quaquá, por exemplo, defendeu que seria aceitável o DEM. E uma boa parte buscou definir melhor um campo de esquerda para as alianças, mas sem estreitar tanto. Por exemplo, incluindo PDT e PSB sem ressalvas, fazendo mediações para quando não formos cabeça de chapa e outros. Então, por isso o texto final ficou mesmo um pouco confuso e isso é fruto desse processo de divergências com tentativa de se detalhar melhor a tática, chegando num texto que fosse possível de ser aprovado.
Então, de nossa parte, a gente defendeu essa posição que eu já expliquei sobre o núcleo de alianças duro, que deve ser os setores que fazem oposição programática de esquerda a Bolsonaro, e que, na nossa opinião, em termos partidário-eleitorais, digamos assim, esse núcleo é o PCdoB e o PSOL. Nós não votamos no texto tal qual ele foi aprovado e avaliamos que, apesar de, no geral, estar numa linha correta, ainda deixa margem para giros à direita na tática eleitoral, o que numa eleição polarizada, nacionalizada e na qual projetos muito opostos estarão em disputa é muito ruim para nós. Pode ser muito ruim para nós, pois o que a gente vai precisar em 2020 é, de forma muito forte, nos diferenciar. Por último, eu queria comentar sobre o tema do fundo eleitoral. Teve uma emenda ao texto proposta por mim e outra emenda proposta pelos companheiros Carlos Zaratini e Rui Falcão. Essas emendas tentaram colocar o assunto na resolução de forma mais detalhada, né, e abrir o debate na instância e, enfim, incluir algo na resolução sobre a definição de critérios para a distribuição do fundo eleitoral. Mas o incômodo foi tão grande com a inclusão desse assunto detalhadamente no debate, que antes de começar o debate geral da resolução, tivemos que votar se esse assunto poderia ou não ser objeto de debate na Comissão Executiva Nacional, ou se seria remetido para o grupo de trabalho eleitoral. A gente perdeu a votação e o assunto foi remetido para o grupo de trabalho eleitoral, de forma que não foi sequer possível debater as nossas emendas nesse tema. Por isso é que eu vou ler aqui no podcast as duas emendas, para que os ouvintes tenham conhecimento das posições de quem está querendo, desde já, tratar o assunto do fundo eleitoral de forma transparente. Primeira emenda proposta por mim, por nós de articulação de esquerda, dizia o seguinte: item 1. Era para ser incluída no final do texto, né, na parte que fala desse assunto. O item 1. Os recursos devem ser utilizados para 4 finalidades: campanha de voto na legenda PT 13, estruturas coletivas de comunicação jurídica e contabilidade, campanha majoritária e campanha proporcional. Item 2. A parcela destinada ao voto de legenda será utilizada em campanha nacional a ser aprovada pelo Diretório Nacional do PT. Item 3. A parcela destinada a estruturas coletivas de comunicação jurídica e contabilidade deve garantir que todas as candidaturas possam ter o indispensável. Item 4. A parcela destinada às campanhas majoritárias será canalizada para candidaturas de acordo com seu potencial político e eleitoral. A definição sobre qual o potencial relativo de cada candidatura deve ser adotada em reunião do respectivo Diretório Estadual e homologada pelo Diretório Nacional. O valor atribuído será calculado com base no número de eleitores de cada cidade/estado. Item 5 e último. A parcela destinada às campanhas proporcionais será canalizada para candidaturas de acordo com seu potencial político e eleitoral. A definição sobre qual o potencial relativo de cada candidatura deverá ser adotada em reunião do respectivo Diretório Municipal e homologada pelo Diretório Estadual, cabendo recurso ao Diretório Nacional. O valor atribuído será calculado com base no número de eleitores de cada cidade/estado. Então, essa foi a proposta de emenda que tratava desse assunto proposta por nós, de articulação de esquerda. Agora eu vou ler a proposta apresentada pelos companheiros Carlos Zaratini e Rui Falcão. O Diretório Nacional vai garantir a todos os municípios onde o PT contar com candidatos um valor mínimo do fundo eleitoral por eleitor. Esse valor será equivalente em todo o território nacional e será diferenciado nos municípios onde contarmos com candidatos a vereador, vereadora, daqueles onde, além dessa chapa, contarmos com candidato a prefeito. O Diretório Nacional, para cálculo desse valor por eleitor, deverá levar em conta a eventual participação de nossos candidatos nos segundos turnos, bem como a definição de estratégias políticas que nos levem a vitórias. A definição desses valores deverá ser feita até o mês de junho, com base nas informações de chapas que chegarem ao GTE. Os valores serão transferidos aos diretórios municipais, que serão responsáveis pela distribuição desses recursos aos candidatos, pelo cumprimento das regras eleitorais e pela prestação de contas. Então, essas foram as duas propostas sobre a questão da definição de critérios do fundo eleitoral, que, como eu disse, não foram a debate na Comissão Executiva Nacional, porque houve uma votação se esse assunto seria ou não debatido e prevaleceu que ele não seria debatido. Valeu pelo informe, Natália.
e agora companheiro Walter Pomar. Meu velho, hoje, dia 10 de fevereiro, o PT completa 40 anos. Você viveu boa parte dessa história. Conta um pouco, Walter, dessa história do Partido dos Trabalhadores. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. De fato, é isso mesmo, Patrick. Hoje é 10 de fevereiro de 2020. Há 40 anos, no dia 10 de fevereiro de 1980, foi criado o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O PT foi criado em plena ditadura militar, lutou contra a ditadura, lutou por diretas já para presidente da República, não participou do colégio eleitoral que em 85 elegeu Tancredo Neves e José Sarney. Como vocês sabem, foi Sarney que tomou posse, Sarney que era até há pouco presidente do Partido da Ditadura. O PT apresentou um projeto de constituição para o país, disputou item a item esse projeto, e quando prevaleceu na Constituição uma visão conservadora, o PT disse não ao texto completo, embora tenha assinado a Constituição, uma vez que dela, de sua formulação, o PT participou. E em 1988 e depois de 89, o PT obteve um magnífico resultado eleitoral. Em 88, elegendo o prefeito ou a prefeita de cidades decisivas do Brasil, como é o caso de São Paulo. E em 89, levando Lula ao segundo turno da eleição presidencial, e quase Lula foi presidente da República em 1989. Perdemos por vários motivos, entre os quais a manipulação promovida pela Rede Globo de televisão e uma campanha de terror que as elites deflagraram no país inteiro contra a possibilidade do PT eleger Lula presidente da República. Durante os anos 90, fizemos oposição ao neoliberalismo e, finalmente, em 2002, ganhamos as eleições presidenciais e governamos o país até 2016, quando um golpe promoveu o impeachment da presidenta Dilma e, em seguida, condenaram e prenderam o companheiro Lula, para só então, de maneira fraudulenta, eleger Jair Bolsonaro, esta coisa que nos preside, vitorioso através de uma fraude. E hoje, o Partido dos Trabalhadores luta para preservar os direitos sociais, as liberdades democráticas, a soberania nacional, contra um governo que é ultraliberal e neofascista. É nesse contexto que o nosso partido faz 40 anos e cada um de nós, não importa o que pensemos sobre cada momento dessa trajetória histórica, não importa que achemos que aqui ou ali nós erramos. O que importa é que, pelo conjunto da obra, a existência do PT é positiva para a classe trabalhadora brasileira, é positiva para a luta pelas liberdades democráticas, pelos direitos sociais, pela soberania nacional e contribui na luta por fazer do Brasil um país socialista. Desse ponto de vista, cada um de nós, que somos petistas, podemos e devemos ter orgulho dessa trajetória histórica. Mas mais importante do que comemorar o passado é fazer com que o PT continue útil no presente e no futuro para transformar de fato o Brasil num país livre de toda forma de exploração, de dominação e de opressão. Desse ponto de vista, o aniversário do PT não pode ser uma comemoração dos feitos, mas tem que ser a reafirmação dos compromissos presentes e futuros pela transformação da nossa sociedade, pela transformação do nosso continente, pela transformação do nosso mundo. Na tua opinião, o PT, Walter, mudou muito ao longo desses anos? E se ele mudou, quais mudanças você destacaria? Ao longo desses 40 anos, o PT mudou muito. E é natural que ele tenha mudado. É inevitável que ele mudasse. Porém, há algumas mudanças muito negativas, porque impedem o partido de atingir os seus objetivos históricos.
Uma dessas mudanças negativas é aquela que converteu um partido que nos anos 80 era principalmente dedicado à luta social, à luta cultural, à luta política ideológica, à auto-organização da classe trabalhadora, num partido principalmente envolvido em disputas eleitorais, em que a organização da classe, a disputa político-cultural, a luta de massas é um aspecto complementar, mas não é o centro da vida partidária. Isso é negativo por quê? Porque, como nós vimos em 2016, a classe dominante brasileira não respeita os processos eleitorais. E se você não tem força social organizada, a democracia vai para o beleléu. Uma segunda mudança negativa é aquela que converteu um partido de militantes num partido de eleitores. Hoje o PT tem 2,5 milhões de filiados e filiadas. Mas quantas pessoas participam da eleição das direções partidárias? Menos de 500 mil. E quantas pessoas participam do cotidiano da vida do partido? 100 mil? 150 mil? Em qualquer caso, é um número inferior a 10%. O nosso partido hoje, na sua maioria, é um partido de eleitores, não um partido de militantes. E isso é muito grave. Por quê? Porque na hora em que a classe dominante quebra as regras do jogo, se você não tem militância organizada no país inteiro, você não vai ter uma reação à altura. Apesar dessas e de outras transformações negativas que o PT viveu ao longo desses 40 anos, nós podemos dizer com tranquilidade que o PT continua sendo um instrumento insubstituível para a classe trabalhadora lutar pela transformação do Brasil e para contribuir na transformação da América Latina e do mundo. E é por isso mesmo que a classe dominante quer destruir o PT. E é também por isso que nós temos que lutar pela defesa do PT e também pela sua transformação interna, para que ele esteja à altura dos novos desafios da luta de classes. Agora, Walter, o que significa um partido como o PT chegar aos 40 anos num país como o Brasil, nas condições que o país se encontra hoje? Veja, Patrick, falando em geral, não apenas falando do PT, é muito importante para a classe trabalhadora que as suas organizações sobrevivam, tenham vida longa. Porque o que a classe dominante mais deseja é que os trabalhadores e as trabalhadoras não se organizem. Então nós temos que comemorar o aniversário de 40 anos do PT, comemorar o aniversário em 2022 de 100 anos de fundação do Partido Comunista, comemorar o aniversário de cada uma das organizações do povo brasileiro. Agora, no caso específico do PT, é preciso ter claro que nunca a classe trabalhadora brasileira conseguiu construir um instrumento tão poderoso como é o PT. E por isso, o fato de a gente ter chegado vivo até aqui é muito importante. É algo que deve orgulhar cada um e cada uma que participou dessa trajetória. Mas atenção, não queremos ter um longo passado pela frente. Nós queremos ter um futuro de conquistas, nós queremos ter um futuro de realizações, nós queremos ter um futuro onde o PT alcance os seus objetivos históricos. Não nos basta achar que o nosso passado é legal. O muito mais importante que isso é que o presente e o futuro do partido sejam coerentes com aquelas motivações que levaram os fundadores a criar o PT no dia 10 de fevereiro de 1980. Direitos sociais, liberdades democráticas, soberania, integração regional e socialismo. Acabar com o capitalismo, acabar com a fonte dos principais problemas vividos pela maioria do povo brasileiro e pela classe trabalhadora. Algumas figuras importantes do partido aproveitaram a data de comemoração dos 40 anos para falar sobre o assunto. Foi o caso, por exemplo, do Tarso Genro e da Luísa Mercadante, que deram entrevistas para o Portal UOL e para a Folha de São Paulo. Walter, tu escreveu comentando as duas entrevistas. A do Tarso, inclusive, tu chegou a dizer que discorda dele. Você podia comentar o conteúdo dessas entrevistas para a gente? Olha, Patrick, eu sugeriria aos ouvintes do podcast que deem uma pesquisada no site www.pagina13.org.br. Lá tem
o texto do Tarso Genro e a crítica que eu fiz, e lá tem também a entrevista do Aloysio Mercadante e a crítica que eu fiz. O texto do Tarso Genro é muito crítico em relação ao PT, o que não deixa de ser curioso, já que o próprio Tarso Genro é um dos responsáveis pela transformação do partido naquilo que ele é agora. Outra coisa curiosa no texto do Tarso Genro é que muitas vezes ele parece estar fazendo uma crítica pela esquerda. Mas quando você presta atenção, é só na forma, porque no conteúdo o Tarso Genro é cada vez mais um progressista. Tanto é assim que ele, além de apresentar a Frente Ampla do Uruguai como uma espécie de referência forte, ele também defende que o Partido dos Trabalhadores esteja disposto a abrir mão da candidatura presidencial em 2022. Ou seja, que nós façamos aquilo que uma parte da centro-esquerda e, com certeza, a extrema-direita desejam, que é a autoanulação do PT. Já a entrevista do Aloysio Mercadante à Folha de São Paulo tem outra pegada. É uma defesa globalmente positiva da trajetória do PT, sem prejuízo de críticas. Na minha opinião, as críticas que o Aloysio faz à trajetória do PT são tímidas. A verdade é que o PT, especialmente de 2002 para frente, rebaixou muito o seu programa e reduziu muito a sua radicalidade, assim como diminuiu a sua capacidade de luta e enfraqueceu a sua vida militante. E o resultado disso foi, em primeiro lugar, que nós transformamos o Brasil menos do que nós deveríamos ter feito. E o segundo resultado foi que, quando a classe dominante apelou para o golpe, nós não tínhamos capacidade para detê-la. Inclusive porque, durante anos de governo, nós pouco fizemos no sentido de enfraquecer os instrumentos de poder político e econômico da classe dominante. Desse ponto de vista, o principal problema do texto do Aloysio é a autocrítica de menos, enquanto que o principal problema do texto do Tarso é a autocrítica errada. Agora, para concluir minha colaboração nesta edição de 10 de fevereiro de 2020 do podcast do Patrick Araújo, eu só quero dizer que o mais importante não é aquilo que nós fizemos até o dia de hoje. O mais importante na história do PT é o que virá daqui para frente. É isso, o que nós faremos no presente e no futuro, que vai definir o lugar do PT na história. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a classe trabalhadora brasileira, viva o socialismo.